Veja aí, professor, nós estamos com uma tela, enchente de 2024, numa posição, enchente de 1941. Essa foi até mais alta, mais forte que de 41. Por que nós estamos usando essa imagem? Para contestar as acusações vindas de setores ideológicos que querem imputar ao agro o problema das enchentes. Ora, em 1941 não tinha aquecimento, não tinha essa balela dos ambientalistas, então, e teve a mesma cheia. E essa cheia de 2024, deplorável, mas se contesta que ela seja atribuída ao agro. Fora isso, tem a questão do Laninha, como o senhor já explicou. Enfim, só que a massa da população ela se informa muito rapidamente por detalhes, por fragmentos, e é levada a acreditar que a atividade agrícola é que teria provocado essa loucura, como se a gente pudesse movimentar o planeta, né? É muito arrogante o ser humano, né, professor? Certamente, João Batista. Veja bem, nós temos um planeta com 71% de oceanos e 29% de continentes. Desses 29%, 16% são desertos, grandes desertos, como o Saara, por exemplo, em outros países também, e há áreas geladas. Por exemplo, o caso da Antártica. A Antártica é um continente de 14 milhões de quilômetros quadrados, a América do Sul tem 16. O continente antártico é quase do tamanho da América do Sul. Então, 16% estão em desertos e áreas geladas. Sobra dos 29%, 13%. Ainda temos 7% de florestas nativas, das quais temos florestas tropicais, como no Congo, na Amazônia, mas existem florestas também boreais, como no Canadá, no norte da Rússia, norte da Europa. Essas florestas boreais somam 17 milhões de quilômetros quadrados. O bioma amazônico é 5,5 milhões. Então, são florestas muito extensas. Sobra para o homem manipular a superfície todinha do planeta. Quanto é que é? 6%. Então, toda a agricultura, todas as cidades e tudo mais estão concentradas apenas em 6% da superfície do planeta Terra, que tem 510 milhões de quilômetros quadrados. De novo, 71% disso é água, são oceanos. Então, falar que isso está sendo causado por mudanças climáticas, o clima muda sempre, né? A constante do clima é a sua variação. Então, nós tivemos no período de 1915, 16 até 1946, nas décadas de 30, nós tivemos um período muito ruim em que foram caracterizados por extremos. Durante a década de 30, nós tivemos as temperaturas mais elevadas que esse planeta já teve nos últimos 150 anos. As de agora, embora falem que tenham que ser elevadas, mas não são comparáveis com as da década de 30. Por exemplo, tivemos o famoso caso do chamado Dust Bowl, né? Atravessa a tigela de areia nos Estados Unidos. E praticamente todas as grandes planícies ficaram desprovidas de vegetação e era areia pura. E depois, quando começou a virar, que foi no período de 46 até 75, que começou a esfriar, houve, nessa transição, na década de 40, ocorreram tempestades severas, como essa, por exemplo, que você me mostrou aí, de 1941. Depois disso, o clima virou. Em 1946 até 75, foi um clima frio. Na maior parte das vezes, frustração de safra por conta da frequência grande de geadas que ocorreu nesse período e que culminou com a famosa geada negra de julho de 1975. Dia 18 de julho de 1975, Guarapuava, no Paraná, por exemplo, registrou 10 graus negativos no termômetro. 10 graus negativos. E acabou, naquela época, com o café. Tanto no norte do Paraná, região de Londrina, como São Paulo e sul de Minas, os mineiros
pela tradição, voltaram a plantar café, e São Paulo e Paraná não voltaram a plantar café, por conta disso. A partir de 76, começou a subir a temperatura de novo. E pode ser, tudo indica que tenha havido uma inflexão no clima a partir de 2006. Então, nesse caso, teríamos a duração de um período de resfriamento global, de 2006 até 2035. Como é que vai se dar esse resfriamento? Esse resfriamento vai afetar mais os países fora dos trópicos e que são grandes produtores, como é o caso dos Estados Unidos, é o caso da China, de terem invernos mais longos, ou seja, começa antes, já com as primeiras geadas em final de setembro, início de outubro, e se estica até maio, como tem acontecido nesses últimos anos agora. Então, essa região vai ficar um pouco mais fria. Na região tropical, nós vamos sentir o contrário. Um pouco de redução de chuva. Sim, quer dizer, fora dos trópicos, isso inclui o Rio Grande do Sul. Abaixo do Trópico do Capricórnio, de São Paulo, já é fora dos trópicos. Inclui o Rio Grande do Sul, inclui o norte da Argentina, que é o terceiro maior produtor de soja do mundo, inclui o Paraguai, que também já está se tornando um grande produtor de soja, e, é claro, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também estão incluídos nisso aí. Então, essas regiões vão ter temperaturas mais baixas. As pessoas vão notar, por exemplo, no sul do Brasil, nesse ano, que as temperaturas mínimas vão ficar mais baixas, provavelmente até final de novembro, início de dezembro. Há uns anos atrás, nós publicamos um artigo sobre a soja do Rio Grande do Sul. E vendo qual era o impacto dos El Niños, dos Laninhas, que na época a gente chamava de anti-El Niño. E verificamos o seguinte, que nesse período, nós encontramos temperaturas baixas, por exemplo, em Vacaria, geada na segunda semana de dezembro, e já está escrito no calendário, está escrito verão. E agora, coincidentemente, no ano passado, no dia 18 de fevereiro de 2023, a província de Santa Fé, na Argentina, teve uma geada forte e pegou, inclusive, a soja enchendo os grãos na vagem, e isso deve ter afetado a qualidade da proteína. Notem, 18 de fevereiro, pleno verão, geada no norte da Argentina. Então, nós vamos ter agora um clima em que vai predominar mais essas trocas de massa de ar polar, vindo em direção à região equatorial, e massas de ar quente e úmida tropicais indo em direção aos polos. Com isso, vai haver maior troca, maior mistura de ar de origem polar e, consequentemente, o globo como um todo vai ter um ligeiro resfriamento global, mesmo porque, principalmente no hemisfério norte, a maior parte, a maior fração dos continentes se encontra fora da região tropical, e os continentes respondem muito mais rapidamente à perda de energia do que regiões em que estão cobertas do oceano, onde o oceano tem o transporte de calor feito pelas correntes marinhas. Então, o hemisfério sul não sente muito. Em contraste, o hemisfério norte sente bastante, porque as grandes massas continentais no hemisfério norte estão fora da região tropical, e são essas regiões que são grandes produtoras. Tem que lembrar que a China é o quarto maior produtor de soja, o segundo maior produtor de milho, e os Estados Unidos é o primeiro maior produtor de milho, segundo de soja. Essas regiões que são críticas. Por isso que eu digo o seguinte, que o agricultor brasileiro tem uma grande vantagem nesse período, embora
os outros venham sofrer, quem está fora dos trópicos venham sofrer, mas eu acho que o produtor brasileiro tem uma grande vantagem de aproveitar esse próximo período agora, desses 10 anos, e produzir mais, plantar mais, porque certamente esses países fora da região tropical, notadamente Estados Unidos, China e Argentina, vão ter problemas com invernos mais intensos, invernos mais longos, em que faz com que o período de cultivo e desenvolvimento da planta seja reduzido, João Batista.